Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre intolerância à lactose. Bem, vamos esperar as pessoas chegarem, vamos falar sobre intolerância à lactose hoje. Primeiro, antes da gente falar da intolerância em si, enquanto as pessoas vêm chegando, eu vou falar um pouquinho sobre a lactose. O que é a lactose? Bem, todo mundo sabe que é um açúcar, um hidrato de carbono presente no leite. E só está presente no leite, dos mamíferos. E dependendo da espécie, tem mais lactose, outras espécies menos lactose. No leite humano, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, varia um pouco, tá? Mas ali 6,5%, 7,5% de lactose no leite humano. E no leite de vaca? Menos, mais ou menos 4,5% de lactose no leite de vaca. Então o leite humano tem mais lactose que o leite de vaca. E comparando outros mamíferos, o golfinho, o gato, o cachorro, a búfala, a cabra, o leite materno é o que tem mais lactose entre todos os outros mamíferos. A lactose, como eu comentei, é um açúcarzinho, ele tem duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose. Para digerir esse açúcar, a gente precisa de uma tesourinha, que é uma enzima, que pica, então, essa glicose e essa lactose e forma, então, duas moléculas distintas. E a glicose a gente usa para energia. A lactose, então, ela tem qual função no nosso corpo? Uma função também de prover energia, porque a quebra dela vai gerar glicose e galactose. Então, o que vai nos prover é mais energia para o bebê. Ela também é importante, tem outra importância a lactose, sim, principalmente para o bebê. Ela aumenta a absorção de cálcio, de fósforo e de vitamina D. E ela também ajuda na composição de uma microbiota, que a gente já falou aqui, uma flora, que é a microbiota intestinal mais saudável também. Então, ela é importante, ela tem a sua importância. E nós, os mamíferos, como a gente bebe leite quando somos filhotes, nós temos uma enzima, uma tesourinha que chama lactase, que é justamente para quebrar essa lactose, para a gente conseguir digerir essa lactose. Porque se a gente toma lactose e ela é digerida no intestino fino, no intestino delgado, e a gente não consegue digerir direito essa lactose vai lá para o intestino grosso, não foi digerida lá em cima no intestino fino, vai toda para o intestino grosso. E aí ela puxa a água do intestino grosso e pode gerar então uma diarreia. Ela é fermentada pelas bactérias da microbiota e pode gerar mais gás. E gerando mais gás, causa uma distensão. E gerando distensão, pode gerar uma dor. E gerando uma dor e uma distensão, pode provocar até um reflexo de vômito. Por isso que se a gente não digere direito a lactose, e a lactose vai para o intestino grosso, nós podemos ter repercussões dessa não digestão. Isso vai depender, claro, da quantidade de lactose que a gente está ingerindo. Mesmo uma pessoa, uma criança, um adulto que não tenha intolerância à lactose, ou seja, essa pessoa tem a enzima, a tesourinha lá, lactase em boa quantidade no seu intestino, mesmo assim, se a gente toma uma quantidade excessiva de leite, além da conta da nossa lactase, a enzima digerir, nós podemos ter sintomas. Então tem crianças, por exemplo, que tomam excesso de leite e que podem ter sintomas parecidos com de intolerância à lactose. Afinal de contas, tomam um excesso de leite além da sua capacidade de digerir, além da sua capacidade de
da lactase, de digerir essa lactose. E aí pode ter sintomas. E aí, nesses casos, são crianças que a gente só diminui a quantidade de leite e a criança fica melhor. Então, antes de falar da intolerância à lactose, eu só queria falar para vocês o que é a lactose, para que ela serve, qual a importância dela e que cada espécie tem uma concentração diferente de lactose. Bem, e aí a intolerância à lactose, como que ela funciona? Como é que funciona a intolerância à lactose? Bem, existem 3 tipos, isso é uma diferença didática, de intolerância à lactose. Primeiro tipo, a criança nasce por uma questão genética, uma desordem genética, um erro do metabolismo, nasce sem a lactase, sem a enzima que corta, que digere a lactose. Então, desde o primeiro dia de vida, começou a tomar o leite materno ou fórmula com lactose, essa criança vai ter diarreia. E vai ser uma diarreia intensa, que se não tratada vai levar até a UTI. Esse caso é raríssimo. Que nós saibamos, não tem nenhum caso relatado no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de quão raro é. É uma doença rara, uma desordem genética, que a criança nasce sem a lactase. E aí é diarreia desde o primeiro dia de vida. Desde o começo. Né? E aí você tira a lactose, que a criança melhora 100%. Esse é um tipo. Chama intolerância congênita. Tá? Nasceu sem a lactase. Bem, outro tipo. Algumas situações intestinais, quando a gente tem alguma inflamação intestinal ou quando tem alguma desordem intestinal, a gente pode perder a nossa capacidade de digestão da lactose. Essa perda, normalmente, ela é transitória. Ela é uma intolerância chamada intolerância à lactose secundária, porque ela é secundária a alguma coisa. Você tem um evento primário que agrediu de alguma forma o teu intestino e aí, em consequência dessa agressão, digamos assim, você tem uma intolerância à lactose, que vai persistir enquanto a agressão ainda persiste. Então, por exemplo, você pegou uma infecção intestinal por uma bactéria, por um vírus, por um parasita e você teve uma inflamação no intestino. E aí você perde a capacidade de digerir a lactose. O nosso intestino, se a gente olhar com uma lupa não, né? Com um microscópio, a gente vai ver que tem várias formações assim, parecendo uns dedinhos digitiformes, que são chamadas vilosidades intestinais, por onde a comida ali entra, certo? São as vilosidades intestinais. E essas velocidades, cada patamar, cada andar dela tem uma função, um grupo de enzimas, um grupo de tesourinhas que vão digerir coisas diferentes da nossa alimentação. A lactase, a enzima que digere a lactose, ela está bem na pontinha de cima das velocidades. Por isso que quando tem alguma agressão inflamatória no intestino, a primeira coisa que a gente perde, a primeira coisa que é afetada é a nossa capacidade de digerir a lactose. Quando tem então uma infecção por um vírus, uma bactéria, um parasita, quando a gente tem alergia da proteína do leite de vaca, que é outra coisa, não tem nada a ver com intolerância à lactose, que a gente já conversou sobre isso aqui, pode inflamar o intestino e aí de forma secundária a pessoa, a criança, fica ali um tempo sem conseguir digerir direito a lactose. Porque teve um problema. Esse é o segundo tipo de intolerância à lactose. Então, o primeiro é a intolerância genética, congênita, que nasce sem a lactase, e aí desde o princípio é diarreia. A segunda é quando ela é secundária a um problema, você tem um problema, aí não é o grande vilão, é uma coisa que pode até dificultar ali o diagnóstico, mas você tem intolerância à lactose por conta de um outro problema. Por exemplo, você tem doença celíaca, está inflamado, não está controlado, e aí você perde a capacidade de digerir a lactose. Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo é
o tipo chamado intolerância do tipo adulto. Apesar desse nome, a gente sabe que pode começar, sim, na segunda infância, na adolescência. Esse tipo ontogenético ou tipo adulto, esse também tem influência genética. A gente sabe que é uma variação normal do ser humano, tá? A gente toma muito leite quando somos pequenininhos, filhotes, e aí no envelhecimento a gente desmama. No envelhecimento, à medida que a gente vai tomando menos leite, vai diminuindo também a nossa lactase, a enzima que digere a lactose. E aí, no decorrer do envelhecimento, a gente perde a capacidade de digerir a lactose. Algumas pessoas conseguem produzir lactase durante toda a vida, mas isso por uma alteração genética. E algumas pessoas não conseguem produzir. Especula-se que toda a humanidade, antes da vaca ser domesticada, todos eram do tipo de que, com o passar do tempo, a gente não tinha mais lactase, a gente ia diminuindo a lactase no nosso intestino, portanto, a gente iria diminuir a nossa capacidade de digestão da lactose ao longo do tempo. E aí, com o advento, então, do leite da vaca, a domesticação da vaca, do leite, uma fonte muito importante de nutrientes, numa época anterior da história da humanidade, com escassez de alimentos, algumas pessoas que continuavam tomando leite tinham uma vantagem sobre outras. Aí, por seleção natural, acabou se proliferando pessoas que têm uma capacidade de digerir a lactose até o fim da vida, que produz muita lactase até o final. Essas pessoas, então, foram pessoas que tiveram alguma mutação genética que permitiu que essas pessoas continuassem digerindo a lactose ao longo da vida. Então, na verdade, os mutantes, né, aqueles que estão ali, os que sofreram mutação genética ao longo da história da humanidade, é aqueles que toleram a lactose até o final da vida. Porque o mais comum seria a gente não tolerar. A gente envelhecendo e a nossa lactase, que digere a lactose, vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então esse é o terceiro tipo, que é o tipo ontogenético. O tipo adulto é o tipo que eu tenho, por exemplo, meu foi depois dos 30, 40, começou a diminuir a minha lactase. Então, aí vai depender do que você come, da quantidade de lactose, pode ser que você sinta um sintoma ou não. Alguns são mais tolerantes do que outros, porque alguns produzem um pouquinho mais de lactase, outros um pouquinho menos. A indústria sabe muito bem disso e começou a se aproveitar. E nos últimos 10 anos, no supermercado, começou a dar um boom de substâncias, de produtos sem lactose. E o que eles fazem nesses produtos é a deslactosação. Deslactosação é uma medida industrial, que eles pegam uma levedura que produz lactase, que é a Ptorola cremoris, e que produz essa lactase e que vai, então, pegar aquele leite, aquele iogurte, e vai deixar ele com menos lactose e tirar toda a lactose daquele produto. Ele fica ligeiramente mais doce, porque você quebra a lactose em glicose e galactose, ficam ligeiramente mais doce. E aí algumas pessoas tomam e se sentem um pouco melhor, porque alguns não são muito tolerantes à lactose. Mas a grande maioria dos adolescentes e adultos que têm a intolerância à lactose do tipo ontogenético adulto é uma intolerância que permite, como no meu caso, por exemplo, comer um iogurte, comer um sorvete, comer alguma coisa e fica bem. Agora, se comer um pouco mais, aí a gente vai ter dificuldade para digerir aquela lactose. Então, vocês percebam que a intolerância à lactose é um fenômeno digestivo, em que a gente, por algum motivo, ou porque nasceu sem, que é raríssimo, ou porque, com o passar do tempo, que é o mais comum, né? Com o passar do tempo a gente diminui a lactase no intestino, ou porque a gente tem um problema no nosso intestino que gerou a diminuição da lactase. Ou porque a gente toma leite demais, né? Muito além da nossa capacidade de digerir a lactose. Então, é um problema digestivo, de digestão.
Alergia à proteína é um problema imunológico, inflamatório, é outra história, não tem nada a ver com a digestão. Tem um ponto que as duas coisas podem se unir? Sim, forçando a barra, uma criança com alergia à proteína, com uma inflamação mais extensa e uma inflamação no intestino delgado, que nem sempre é no intestino delgado, pode ter também, além da alergia à proteína, uma intolerância à lactose secundária àquela inflamação que ocorreu no intestino por alergia, certo? Então, a lactose, ela é importante para o mamífero, ela tem o seu lugar. Aí tem alguns outros estudos, né, que mostram que o bebê nos primeiros 3 meses pode não produzir muita lactase. Isso é um dos motivos que poderia fazer o bebê nessa idade ter mais gases, enfim. Isso é uma coisa que não tá bem ainda estudada, mas tem alguns artigos, alguns estudos mostrando que talvez, mas a gente tem de evitar a chamar esse grupo de bebês de intolerantes à lactose, né? Então, seria um fenômeno fisiológico, mas a lactose tem uma importância sim. Então, ao tirar a lactose, a gente precisa avaliar que esse bebê também pode ter um comprometimento nutricional, porque a lactose tem a sua importância também, certo? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje sobre intolerância à lactose. Só um detalhe que me perguntaram aqui, e exame? O que faz? Eu estou com suspeita de intolerância à lactose. Tem algum exame para fazer? Sim. Infelizmente, o exame mais solicitado pela maioria dos médicos é um exame de sangue, em que você mede a glicose. Você toma lactose, você faz o exame em jejum, dosa glicose, toma lactose, aí você vai digerir essa lactose, transforma em glicose aumenta no sangue, se aumentou no sangue, então você conseguiu digerir aquela lactose, você então não tem intolerância à lactose. Mas isso é um mecanismo indireto, certo? Então o teste sanguíneo para intolerância da lactose é um teste indireto, e ele não é muito confiável, ele não é muito fidedigno, ele está sujeito a muitos erros. O melhor teste de intolerância à lactose é um teste que chama teste do hidrogênio expirado. É um teste que a criança toma lactose e sopra no aparelhinho, né, para medir o hidrogênio expirado. Como é que funciona isso? Você toma lactose. Se você tiver intolerância da lactose, quer dizer que o seu intestino não vai digerir direito a lactose, aí não digeriu direito, vai lá para o intestino grosso. E essa lactose é fermentada e gera muito gás. E um dos gases principais, a depender da microbiota da criança, é o hidrogênio. O hidrogênio é então muito produzido, parte é absorvido no sangue e eliminado na respiração. Então se aumenta muito o hidrogênio na respiração, é porque foi muita lactose lá para o intestino grosso. E se foi muita lactose para o intestino grosso, é porque você não digeriu direito. Ou seja, você tem intolerância à lactose. E claro que esses testes você tem que observar também como que a criança fica. Afinal de contas, você está dando uma dose específica, uma dose que uma criança ou um adulto sabidamente digeririam. E aí você dá essa dose, e se a criança ficou com desconforto e se o hidrogênio aumentou, aí essa criança tem uma intolerância à lactose. Esse é o melhor teste para intolerância à lactose que existe hoje, é o teste do hidrogênio expirado, considerado o teste padrão ouro para intolerância à lactose. Um teste que, inclusive, a gente faz aqui no consultório quando necessário, porque a gente não faz teste, nem exame, nem coisa nenhuma se não for necessário. Então, esse teste a gente faz aqui do hidrogênio expirado, inclusive, gente, a gente faz para adulto também, tá? Criança e adulto. Então, esses são os testes. Um outro testezinho que a mãe perguntou. Eu fiz um teste genético da bochechinha ou do sangue para intolerância à lactose e meu filho é intolerante à lactose. Calma, muita calma nessa hora. Teste genético para intolerância à lactose, ele vai avaliar a sua predisposição genética para diminuição da lactase no futuro. E você nem sabe que futuro que é. A minha intolerância foi depois dos 30. Né? Então, tem gente que é depois dos 40. Então, a intolerância, o teste genético, ele vai avaliar a predisposição de você ter intolerância genética no futuro. E pode ser que você nem tenha.
Olha só, pode ser que você nem tenha. Então, fazer o teste da bochechinha em bebezinho para saber intolerância à lactose não vai mudar nada a sua vida agora. Ah, doutor, mas eu já vi essa história aqui. Fiz da bochechinha, deu que intolerância à lactose, tem predisposição genética, tirei a lactose e melhorou. Tirou a lactose e melhorou? Pode ser porque ele estava tomando leite demais. Pode ser que tinha alguma coisa no seu bebê que estava fazendo com que não tolerasse direito a lactose, ou seja, um problema primário. Mas esse teste não é um teste para saber se você tem intolerância ou não. É um teste para ver a sua predisposição a ter intolerância no futuro. A sua predisposição a ver se a sua lactase vai diminuir no futuro ou não. Certo? Bem, vamos agora responder algumas perguntas. Vamos lá. Vamos aqui desde o comecinho. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Muitos acenos. Joia, tudo joia. Vamos lá. Ops, deixa eu colocar aqui numa posição aqui melhor. Vou tirar essa coisa aqui da frente. Oi. Oi, Melissa. Bem, vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa tarde, doutor. Se o leite humano tem mais lactose que o de... Vamos ver, deve estar aqui. Leite humano tem mais lactose que leite de vaca. Sim, quase o dobro às vezes, né? Vamos ver se ela completou a pergunta aqui. O leite de vaca possui mais lactose do que o humano? Não, é o contrário. Só porque o leite de vaca causa sintomas de intolerância? Não. É o contrário. O leite humano, ele tem mais lactose do que o leite de vaca. O leite humano. Certo? Ah, qual que causa mais intolerância? Não tem. A intolerância não é causada por nada de fora. É você que não tem a lactase. E aí, se você toma mais lactose, você vai ter um sintoma maior. Se você toma menos lactose, vai ter um sintoma menor. Então, se eu pegar uma pessoa, tá? Um adolescente que tem intolerância à lactose e der leite humano para esse adolescente, leite de vaca, ele vai passar pior com o leite humano, porque o leite humano tem mais lactose. Certo? Vamos lá. Tem cura? Bem, lembra que eu falei que tem 3 tipos de intolerância à lactose. O primeiro, que é o congênito, não tem cura. O resto da vida, mas é raríssimo. Não é o caso do filho de vocês. Porque nunca foi descrito um caso no Brasil que a gente saiba. O segundo é quando tem algum problema intestinal. Aí melhorou o problema intestinal, melhorou a diarreia por uma infecção, uma bactéria, alguma coisa, vai melhorar a intolerância à lactose. Então, melhorou, cura. O outro, o ontogenético, né? O tipo adulto, chama tipo adulto, mas a gente sabe que pode começar mais cedo. Mas não é mais cedo, não é mais 1, 2 anos, não. É mais para frente um pouco. Bem, esse tipo, uma vez que você diminuiu a lactase do seu intestino, você não volta a aumentar ela. Ela fica. Então, esse também não tem cura. Mas lembra, o tipo ontogenético, o tipo adulto, não é uma doença. É uma variação da normalidade. Especula-se que toda a humanidade antigamente tinha isso. Quer dizer, vai aumentando, é fisiológico, é natural. A gente vai envelhecendo e vai diminuir a nossa capacidade de digerir a lactose. Né? E então a gente não tem capacidade de digerir muito bem produtos lácteos depois que a gente envelhece. Isso é uma coisa natural, então não é uma doença. É uma variação da normalidade, é fisiológico. Na verdade, seria o mais normal. A variação da normalidade, os mutantes, né? Onde houve a mutação genética, é aqueles que persistem produzindo lactase até o final da vida. Vamos ver outras perguntas aqui. Qual o tema da live de hoje? Essa infecção pode ser por conta da vacina rotavírus? Bem, essa inflamação, sim, pode ser por conta... A vacina do rotavírus é um vírus vivo atenuado. Dá uma inflamação, então, leve, né? E dando uma inflamação leve, pode sim afetar um pouco, talvez, a digestão dessa lactose. Mas, em geral, não é algo relevante. Não é algo que contraindique a vacina. Mas é uma possibilidade. Já que tem criança que com a vacina do rotavírus tem sintomas mais intensos, né? Uma diarreia mais intensa e tal, mas a grande maioria não tem sintomas intensos, tem sintomas leves.
Neocate pode causar reações por ter conservantes? Não. Reações alérgicas? Não. Não está descrito. Qual exame pode ser feito para descobrir quem tem intolerância à lactose em um bebê de 1 ano e 7 meses? O melhor exame, como eu comentei, hidrogênio expirado é o melhor exame, né? Mas nessa idade é pouco provável ter intolerância à lactose. Congênita não tem, não deve ter, que senão sua vida já teria sido um caos. Do tipo adulto não deve ser porque está muito novo. Só se ele tiver alguma coisa que faz ele ter intolerância à lactose, aí pode ser. Aí nesse caso você pode fazer o teste da lactose sim, mas tem que avaliar o que pode estar causando essa alteração. Lembrando sempre nessa idade de observar a quantidade de leite que seu bebê toma. Se não está muito além do recomendado para a idade. Se ele toma 4, 5 mamadeiras, provavelmente só a redução vai ajudar com os sintomas. Bom dia, doutor. Meu bebê APLV, ovo e soja. Tá há 8 meses sem reação, mas não está ganhando peso. Ele tem 1 ano e pesa 7.200. O não ganho de peso, ele é multifatorial. Ele é um problema na pediatria que tem que ser avaliado com cuidado. Então, o seu filho precisa de um bom pediatra para avaliá-lo. Porque não dá para a gente culpar a PLV por isso. Se ele está sem reação, é porque ele tem 2 coisas. Ele tem a PLV, que está sob controle, e tem o baixo ganho de peso. Tá? Às vezes o baixo ganho de peso é para a PLV, mas no seu caso, se ele está sem reação, então não dá para justificar o baixo ganho de peso com a PLV. Não dá para justificar. Vai ter que ter outro motivo. Se realmente está com baixo ganho de peso, qual que é a relação do peso e altura, como é que está a curva. Depois veja um vídeo que eu fiz do IGTV sobre curva de crescimento. Está muito legal. Achei que eles colocavam a enzima lactase nos produtos. Eles põem a lactase, mas através de uma uma eliminação da lactase por uma levedura específica da área industrial, que é a Torula cremoris, que libera a lactase nessa levedura no leite para diminuir, então, a lactose nesses produtos. Me mandou pergunta na caixinha, a gente vai ver depois. Muito obrigado. Perguntas na caixinha, o que é isso, hein? Uma caixinha de perguntas embaixo. Onde que é a caixinha de perguntas? Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver a caixinha de perguntas. Olha só, gente. Sabia que eu não sabia dessa caixinha de perguntas? É incrível, né? Eu não sabia. Agora que eu tô vendo. Bem, me desculpa por essa minha ignorância tecnológica. Bebê com intolerância à lactose poderia mamar no peito? Aí, boa pergunta. Tem intolerância à lactose. Meu filho está com intolerância à lactose por algum motivo. Por alguma inflamação. E tô no seio. Aí, o leite materno tem muita lactose, certo? Aí você tem que ver por que ele está com intolerância à lactose. Tem um motivo por trás. Você tem que agir no motivo. Porque você não vai tirar o leite do peito, que tem tantas outras vantagens, o aleitamento materno, que não se tira o aleitamento materno, mesmo que a criança tenha intolerância à lactose. Porque nessa circunstância de uma intolerância à lactose de bebê, essa intolerância à lactose ela é por algum motivo. Ou tem uma alergia, ou tem uma infecção intestinal, ou tem uma alteração intestinal que faz ter intolerância à lactose. Então, foco na doença primária. Oi, Lívia, tudo bem? Na caixinha também. Intolerância à lactose em crianças mais velhas, 7, 8 anos, não entra na... 7, 8 anos, não entra na primária, não entra na secundária, porque não teve desordem. Seria ontogenética? Sim, seria ontogenética ou tipo adulto. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Como você diferencia sangramento em uma diarreia por escoriação da mucosa intestinal de uma infecção bacteriana apenas pelo estado geral? Bem, é um conjunto de coisas. Por exemplo, uma criança que chega até nós, teve diarreia, 10 dias com diarreia, uma diarreia violenta, uma diarreia mais característica de uma diarreia mais baixa, de cólon, que é aquele diarreia que é pequena quantidade, várias vezes ao dia, com um sintoma muito comum que é o tenesmo, a sensação de evacuação incompleta, muita diarreia, uma assadura, aí depois lá pelas tantas começa um sanguinho. E a criança tá bem, a criança tá sem febre, né? E a palpação abdominal tá tranquila.
provavelmente esse sangramento é pela intensidade da diarreia ali ao longo daquele tempo. Agora, logo no começo teve um sangue e a criança está com febrão e está com sinais de colite, você aperta a barriguinha e está dolorosa, aí pode ser por uma infecção por alguma bactéria, pode ser uma colite bacteriana. Então, às vezes é difícil mesmo, né, de você... Então, a colite, o sanguinho por um machucadinho na mucosa, a criança está em bom estado geral, normalmente não tem dor à palpação, normalmente apareceu o sanguinho de pequena monta numa fase mais tardia da diarreia, né? Às vezes, muito comumente, está mais assadinha também a criança, então aí a gente considera que seria mais por uma escoriação. Bom, essa pergunta aqui do peito foi ótima. Vamos ver aqui. Meu filho, 2 anos e 8 meses, é APLV IgE mediado, mas só apresenta refluxo insistente. 2 anos e 8 meses, IgE mediado, apresenta refluxo insistente. Pode tomar omeprazol? Bem, o IgE mediado, o refluxo, não é um sintoma, né, de alergia causada, né, ou com mediação, na verdade, do anticorpo E. Então, mas enfim, né, pode ter um refluxo independente da alergia IgE mediado, ou tem IgE mediado e também o não IgE. Pode tomar omeprazol, sim, se necessário. Ok? Vamos ver aqui. Obrigado, Lívia. Quando você retira lactose nas diarreias, nas crônicas, bem, a gente tira lactose nas diarreias do bebê maiorzinho assim, né? Tá com diarreia, nas diarreias persistentes. Então, diarreia persistente é aquela acima de 14 dias. Mas na prática, você vai ver que a maioria de nós acaba, se a diarreia está persistindo um pouquinho, a diarreia aguda, diarreia aguda é aquela diarreia até 14 dias, né? Essa definição clássica, acadêmica, de livro. Na prática clínica, a maioria das diarreias agudas vão durar, numa criança maior, 5 a 7 dias. Na criança menor, dura um pouco mais. 5 a 7 dias. E aí aquela diarreia começou a persistir mais 8, 9 dias. A gente normalmente, já prevendo a persistência da diarreia, muitas vezes a gente já tira a lactose. Vamos ver aqui. Exame de copos redutores, fecha diagnóstico de intolerância à lactose? Não! Ótima pergunta! Copos redutores nas fezes, né? A ideia do exame é justamente de avaliar se há uma má digestão dos carboidratos na alimentação. E aí você veria mais corpos redutores nas fezes porque não teve uma digestão dos hidratos do carbono, né, no intestino. Só que no bebê é muito comum ter corpos redutores nas fezes porque eles não digerem totalmente a sua lactose, né? Não digerem totalmente dos hidratos de carbono, mas não são intolerantes. Veja, não digerem totalmente, não tem sintoma por isso. O que define a intolerância é o sintoma. Tem que ter sintoma, né? Senão não é intolerante. Então, corpos redutores nas fezes não fecha diagnóstico de intolerância à lactose. No bebê menor de 1 ano não quer dizer absolutamente nada, não precisa nem pedir, não quer dizer absolutamente nada. Os exames para intolerância à lactose são o teste sanguíneo, que é uma porcaria, o teste de hidrogênio expirado é melhor, e o teste genético, que é para previsão, é uma coisa que não é para o diagnóstico da intolerância, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. A partir de que idade a criança pode ter intolerância à lactose? Olha, normalmente, a grande maioria é lá depois da adolescência tardia, fase puberal e tardia da adolescência, né? A adolescência tem 3 fases, lembra? A fase mais tardia da adolescência, é o mais comum, mais pra frente. É incomum mais cedo, mas pode acontecer. Por exemplo, lá na China, Japão, os asiáticos, 99% da população tem a intolerância à lactose, não produzem lactase. Assim. Mesmo lá, quando é mais cedo, é por volta de 7, 8 anos de idade. Então, quando é cedo, certo? O exame de hidrogênio expirado ele pode fazer até em qualquer idade, só que não faz muito sentido fazer no primeiro ano de vida, por exemplo,
Porque no primeiro ano de vida a criança tem muita lactase. Se tiver alguma intolerância, é secundária a alguma coisa. Aí você tem que investir na descoberta do que está gerando a intolerância. Porque a intolerância é só uma consequência de um outro problema e tem que saber qual que é o problema primário. Obrigado pelos elogios. Fazer um vídeo sobre alergia de pele até fiz já, tem no IGTV sobre dermatite, urticária. Tem sim, viu? Esse vídeo a gente já fez. Vai no IGTV. Pais alérgicos eram filhos alérgicos? Tem uma influência genética muito grande. Meu filho só assim deu com leite, ninho zero, lactose. Meu filho ninho zero, lactose. Porque quero te agradecer por responder sempre, obrigado, bem explicado. Após a PLV, o bebê fica com intolerância à lactose? Não. Enquanto tem uma reação inflamatória intestinal, pode dar relacionada à PLV, pode acontecer de ter uma intolerância secundária. Melhorou as reações, a criança está estável da PLV, não está mais inflamada, então, o seu intestino não está mais inflamado, então ele passa, o intestino já está todo certinho, aquelas velocidades, aquelas dobrinhas que eu comentei, então ele passa a digerir bem a lactose. Vamos ver outras perguntas da caixinha. Obrigado. Obrigado, Olivia. Vamos ver aqui. TPO come assado sem reação. Tá. Então a criança está fazendo um TPO e está comendo assados e não tem reação. Entra em contato com a proteína. Como saber se é intolerância ou alergia? Se entra em contato com a proteína em assados e reage, provavelmente isso é uma reação alérgica e não intolerância. Por que intolerância? Depende da quantidade de lactose. Se você dá um bolo, um pão de queijo, numa pequena quantidade, tem pouquíssima lactose. Se der um pão de queijo e a criança tem uma distensão, tem uma diarreia, isso não é intolerância à lactose. Ainda mais se a gente está falando de um bebê de 1 para 2 anos, que provavelmente é o teu caso, do teu filho. Você já está falando em TPO em assados. 1 até 3 anos. E nessa idade não tem, é muito infrequente intolerância à lactose. Se tiver secundária alguma coisa. E se você come uma coisa com pouquíssima lactose, como um bolo, pão de queijo, e tem reações de diarreia, distensão, dor, é porque essa reação foi alérgica, não foi de intolerância à lactose. Mas foi uma ótima pergunta. Vamos ver quem mais aqui. Espera aí, vamos lá. Quero te agradecer por responder sempre. Ótimo, obrigado. Como tratar o refluxo? Bem, hoje a gente, Maria Elisa, tá falando de outro assunto, mas tem um vídeo do IGTV falando sobre refluxo. Foi um dos últimos que eu fiz aí, tá? No IGTV, dá uma olhada lá. Bebê curado da PLV tem mais tendência a ter intolerância? Não tem nada a ver. Pode ter tido a PLV e ter intolerância, pode não ter tido, são duas coisas totalmente diferentes. Do ponto de vista genético, totalmente diferente. Pode dar as duas coisas, pode dar problema intestinal, mas é a única semelhança entre as duas coisas. A fisiopatologia é totalmente diferente. Bem, algum vídeo de cardiopatia congênita? Essa não é minha área e eu não sei nada de cardiopatia. Eu sou ignorante da cardiopatia congênita. Então, não é minha área essa parte aí. Seria um cardiologista pediatra. Mas, obrigado pelo elogio, pela sugestão. Tem algum exame para detectar PLV em bebê fora da TPO? Se for a PLV não IgE mediada, a gente já comentou isso aqui, não tem exame. Ele a definição é toda clínica, com olhar clínico. Então tem que conhecer muito bem a criança para fazer o TPO na hora certa, e é o que vai dar o diagnóstico se a criança está tolerando aquilo ou não. Então, na alergia não IgE mediada, não tem exames. E mesmo na IgE mediada, os exames são uma ferramenta auxiliar, que junto com outras coisas a gente vai levar em consideração para saber como conduzir a criança melhor do ponto de vista nutricional. Outra caixinha aqui, vamos ver. Isso, eu inventei agora, viu, Lívia? Esse tesouro e os dedinhos. É tudo no improviso, né? Porque a gente não tem tempo. Pode responder minha pergunta. Qual foi sua pergunta, gente? Ana Catiele, qual foi? Depois se eu não respondi, gente, porque passou batido aqui, manda um direct pra mim, tá ok?
Bem, minha filha é APLV, mas ela não tem reação a alguns alimentos que têm traços. Devo tirar esses alimentos mesmo não tendo reação? Não, se não tem reação, não tem alergia. Se não tem alergia, pode comer, certo? É assim a lógica. Não tem que pensar, ai, mas se tiver alguma coisa dentro dela acontecendo que eu não estou vendo, e aí isso no longo prazo vai repercutir de alguma forma. Não, esquece essa doideira. Se não tem reação, é porque tá podendo comer. Tá ok? Uma live falando sobre a alergia do ovo. Esse eu vou pedir até ajuda para a Lívia. Já tirei tudo de leite, soja de ovo e minha bebê não melhora. Ainda tem sangue nas fezes e golfo amarelo. Bem, Kel Silva, você vai precisar de um gastropediatra, tá? É um bom gastropediatra para te ajudar, porque a gente precisa ver o que está acontecendo. Algumas perguntas a gente tende como desabafo. E aí, infelizmente, não tem uma dica para você fazer, porque eu preciso saber um monte de coisa. Tá joia? Bem, aproveitando a oportunidade, olha, para consultas online, tá? Vai no site da clínica, MV Clínica Pediátrica, fica lá em contato e lá tem um WhatsApp, não é ligar, é o WhatsApp da clínica, e aí vocês vão ter todas as informações sobre as consultas online, tá? Que a consulta online, uma consulta demora 1h30, a gente dá o WhatsApp pessoal, é tudo uma assistência, tá ok? Vamos lá? Para fazer TPO em crianças de 2 anos, o leite zero lactose é melhor ou são todos iguais? A TPO para proteína, alergia à proteína de vaca. E aí, tanto faz se é sem lactose ou com lactose, porque o que você está testando não é a lactose, você está testando a proteína. Né? Claro que algumas vezes, quando a criança passou por uma diarreia crônica, persistente, o intestino está instável ainda, a gente às vezes prefere começar com uma proteína sem a lactose. Deixa eu ver quem mais. Doutor, minha filha, quando tinha 2 meses, tomava leite e sentia fortes dores abdominais. Tá. E não conseguia fazer cocô. Ficava muito ressecado. Foi feito exame que toma lactase e deu positivo. Tá certo, com 2 meses. Com 2 meses, a criança pode não digerir de forma adequada toda a lactose, mas a gente não caracteriza algo como intolerância à lactose. Porque nessa idade pode ser algo fisiológico que ocorra dessa forma. Já a alergia à proteína já é diferente. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem na caixinha aqui. Cocô verde espumoso é mais rico em açúcar? Ó, cocô espumoso, mas gás, né, junto. Cocô verde espumoso é mais rico em açúcar? Parece que assa mais, meu filho, assa mais. Não dá pra gente falar. Por ser espuma tem mais gás, mas não é porque tem mais açúcar. Por ser verde não quer dizer também que tem mais açúcar. Não tem relação. O verde pode ter, o verde nas fezes é a bile que não foi totalmente reabsorvida no intestino grosso. Então o trânsito intestinal ele está mais rápido um pouco e aí as fezes saem esverdeadas porque não deu tempo de reabsorver a bile. Quando você vai ver o que é o verde nas fezes, o verde é a bile. Vamos ver aqui outra da Girlane. Então, como diferenciar a diarreia da alergia, IgE não mediada da intolerância? Bem, se for um bebê, por exemplo, menor de 2 anos de idade, você sabe que ele não tem intolerância primária à lactose. Ele pode ter secundária, tem alguma coisa que gera. Então a investigação é toda para alergia, não para intolerância. Melhorando a alergia, melhoraria de uma intolerância secundária que seu filho tivesse. Venha a ter. Quantas vezes ao dia, a Lívia, ótima pediatra, alergista, me perguntando, quantas vezes por dia você fala intolerância não é alergia, né? Acho que é uma provocação. Várias vezes ao dia, né? Você também deve falar várias vezes ao dia, intolerância não é alergia. Já até cansei de fazer vídeo sobre isso. Na verdade, eu nem sei se tem um vídeo sobre isso, porque é uma coisa assim que a gente fala tanto que a gente até tem preguiça de falar de novo a diferença da intolerância e da alergia. Mas é importante, né? De vez em quando a gente está ali batendo a tecla, porque isso a gente viu conversando com profissionais em outros lugares do mundo. É interessante que eles falam a mesma coisa.
Lá nos Estados Unidos, aqui o pessoal confunde alergia com intolerância. Lá também confunde alergia com intolerância. É interessante isso. Não é uma coisa nossa aqui, mas são duas coisas diferentes. Então, muitas vezes no dia a gente fala isso realmente. Você tem toda a razão. Bem, gente, agora que eu descobri essa caixinha, agora tá muito melhor. Bebê em intolerância alimentar. Cocô estava mais pastoso e depois voltou para uma forma líquida. Tenho que considerar reação alérgica? Não necessariamente. Houve uma mudança na consistência das fezes, às vezes da frequência, mas se não teve sintoma associado, ele não está mais irritado, não teve assadura, está ganhando peso direitinho, não dá para a gente considerar uma reação alérgica por uma mudança de aspecto das fezes apenas. Vamos ver lá mais. Gente, sigam a Lívia, @LíviaPediatria, viu? É muito joia. Ela tem um pensamento muito parecido com o nosso e a gente conversa bastante. Bem, 10 meses, Emanuele. 10 meses a 1 mês em TPO. Estava sem reação. De domingo pra cá, tá fazendo menos cocô. É sinal de reação? Não, calma. Tá fazendo menos cocô de domingo pra cá. Não dá pra falar em reação, tá? Reação tem que ser alguma coisa que afeta a qualidade de vida do seu filho. Ah, mas isso afeta. Mas é leve, pode não ser reação, tá? Principalmente essa constipação, uma fase que às vezes pode ocorrer, a constipação de forma natural. Então pode não ser reação. Como eu explico essas diarreias que aparecem apenas na troca de fórmula? 2:3, aumenta a proteína. Bem, não sei explicar porque as mudanças não são tão grandes nessas fórmulas de 2:3, por exemplo. Nas fórmulas 2 para o composto lácteo às vezes muda ainda um pouquinho mais. Nas fórmulas 2:3, não sei se é o volume que aumenta, uma sensibilidade intestinal que a criança tem um pouco maior. Algumas crianças realmente a gente precisa dar um passo atrás e fazer uma transição lenta e elas ficam bem. Mas realmente tem algumas coisas que a gente não sabe explicar ainda. Doutor, por que meu filho tem diarreia quando consome produtos que contêm corante caramelo? Não sei porque o seu filho tem diarreia quando consome produtos com corante caramelo. Você tem que avaliar se é isso mesmo, se é o corante caramelo. O que está vindo junto, né? O que está vindo junto? O que é o produto? Porque o corante é um dado muito pequeno ali, um constituinte muito pequeno daquele alimento, muita pequena quantidade. Para dar diarreia, tem que observar o que é. Anota o produto. Às vezes você associou o corante caramelo, mas tem outra coisa associada ao corante caramelo que pode ser que esteja gerando a diarreia no seu filho. Isso, alergia a corante é raro, igual intolerância à lactose primária. Exatamente, a gente não está nem falando de alergia do corante. É assim, não sei por que seu filho tem diarreia quando pode ser o alimento e não o corante. A reação alérgica de TPO, o cocô, a reação alérgica do TPO, o cocô tem que vir com sangue novamente? Não! O sangue é uma característica da PLV no primeiro semestre de vida. Com 1 ano, 2 anos, se a criança tem sangue nas fezes, a gente inclusive pensa em outros diagnósticos e não em APLV. Então, se seu filho tinha sangue nas fezes no início e você está fazendo a TPO agora, com 1 ano, 2 anos, a expectativa não é sangue nas fezes mais. A expectativa são outros sintomas, vômito, cólica, diarreia. Essa é a expectativa. TPO de assados, ok. Se reagir a alimentos com mais leite, poderia comer com traços ou volta do zero? Não volta do zero. Se os assados estão ok, é porque os assados estão ok, porque ele tolera os assados. Imunologicamente ele tem tolerância aos assados. Se começa a tomar leite e aí ele passa mal, ele é um alérgico à proteína intacta do leite, naquela forma que você deu, in natura, processado, enfim. Ele é alérgico àquilo. Aos assados ele não é alérgico mais, não volta do zero.
Síndrome do intestino irritável, isso é assunto para outro dia, mas é um bom assunto, ótimo assunto. Minha bebê está sem sangue nas fezes há 1 mês. Posso fazer o teste de provocação ou ainda é cedo para fazer o teste de provocação? Ela está com 2 meses. Estou na dieta há 1 mês. É cedo. É cedo porque os primeiros 3 meses de vida, depois dá uma olhada no IGTV, num vídeo que eu fiz sobre os primeiros 3 meses. Por que é a idade mais difícil de interpretar? Não faria nenhum teste agora. Esperaria pelo menos passar dos 3 meses para você considerar fazer um TPO de diagnóstico, tá? Agora que eu achei a caixinha, eu só quero saber dessa caixinha. Ah, entendi. Tá, Liv, beleza. Agora eu só quero saber da caixinha. Vamos lá. Tem umas que a gente pula aqui. Minha filha toma leite de soja até hoje. Nunca entendi por que ela nunca reagiu em nada. Não sei por que também. Então ela tá tomando leite de soja até hoje. Se ela nunca reagiu de nada, né? Vamos lá. Maísa. Doutor, 3 leites oferecidos resultaram em vômitos, em jatos, sudorese e pouca atividade. Começo por onde? Depende muito. Talvez um 4º leite, né? Se 3, tem que ver a característica de cada um dos leites que você tomou, que seu filho tomou e que provocou essa reação, para a gente avaliar qual que vai ser o próximo leite. Talvez você vai ter que usar um leite mais hipoalergênico, tipo uma forma de aminoácido. Talvez, mas bem, sei pouco da história do seu filho. Isso, descobriu junto comigo a caixinha. Obrigado, viu? Vamos ver aqui. Criança com 3, 6 meses gastrointestinal com o TPO. Pode ocorrer sangue nas fezes e como identificar? 3 meses e meio, né? Pode ocorrer sangue nas fezes, como identificar? Olhando para as fezes. Não é para fazer pesquisa de sangue oculto, tá? Porque a quantidade de sangue que vai ser relevante para nós é a quantidade que é visível. Ah, mas se tiver invisível é porque não é relevante, porque você não deve nem considerar. Porque 40% até 45% tem estudo mostrando de falso positivo com sangue oculto nas fezes no bebezinho menor de 6 meses. Síndrome irritável a gente não vai falar hoje. Explica como é que coloca na caixinha. A caixinha fica do lado dos comentários. É uma caixinha com um ponto de interrogação. Aí eles podem jogar uma pergunta lá. Tá. Bem, o pessoal tá perguntando aqui como que escreve a pergunta na caixinha, porque realmente fica muito mais legal. Eu adorei a caixinha agora. Você vai clicar aonde mesmo? Na pergunta. Do lado dos comentários tem uma caixinha com ponto de interrogação. Você vai clicar lá e colocar a sua pergunta lá. Fica muito melhor, gente. Agora a gente só vai fazer desse jeito agora. Já deve estar todo mundo fazendo, né? Eu que não sei. Então, na interrogação, você coloca a sua pergunta lá, fica muito mais legal e todo mundo vê qual que é a pergunta que a gente está respondendo naquele momento, tá? Então vamos fazer agora só vou fazer desse jeito. O diagnóstico de intolerância à frutose pode ser antes dos 2 anos? Pode ser antes dos 2 anos. A intolerância à frutose é um diagnóstico, às vezes difícil de você considerar. Muitas crianças podem melhorar com o tempo e depende muito também da quantidade que está sendo ofertada. É um diagnóstico capcioso, que você tem que observar bem se não está fazendo um diagnóstico errado, viu, Elaine? Gente, adorei essa caixinha aqui, que daí eu posso ver a pergunta direitinho. Vamos ver aqui. Magnífica. Dei picolé de fruta pro meu filho, ele não reagiu. Dei de novo no outro dia e teve reação. Por quê que não reagiu num dia? Foi o mesmo picolé. Num dia não deu, no outro dia deu. A gente não sabe por que às vezes isso ocorre. Será que nesse dia que deu a reação, comeu outras coisas juntos? Será que ele estava um pouco mais sensibilizado porque comeu picolé na vez anterior e aí foi e deu tudo junto? Não sei, pode ser. Tem várias teorias que a gente poderia usar para explicar isso. Bem, gente, vamos aqui. Mais uma pergunta.
Bem, a Ilma, bebê toma só fórmula parcialmente hidrolisada, parcialmente quebrada. Tem muito flato, muito odor, fezes verdes, também com muito odor. Vamos ver se continua essa pergunta aqui. Tá. Vamos ver aqui essa pergunta da Ilma. Não achei o resto da pergunta, Ilma. Não achei. Vamos ver. Não achei. Vamos ver aqui. Doutor, 21 dias de dieta e as fezes continuam com cheiro de podre. Isso é normal ou demora para estabilizar? Olha, às vezes demora para estabilizar a criança. Pode demorar, se tiver no aleitamento materno, lembra? 4, 6 semanas às vezes para estabilizar, depois a dieta estiver correta, né? Estiver certinha. Agora lembra, só o cheiro das fezes, isso não é para considerar reação. Fezes feias, fezes fedidas, punzinho fedido, isso não é para considerar reação, né? O bebezinho tá resmungando um pouquinho, isso não é reação. Para ser reação tem que ser uma coisa contundente. Por isso você tem que conhecer muito bem do seu filho, ou procurar conhecer e conhecer como que é um bebê de cada fase. Como que ele reage, como é que é o sono do bebê, como que é a movimentação no sono do bebê, para você não viajar e achar que tudo isso, como é que é um cocô normal, se é normal, se não é. Se a gente muda a alimentação, a gente muda as fezes. E um bebê não raro, se o bebê está tomando uma fórmula, 100% da alimentação dele é daquela fórmula. Se você mudou a fórmula, você mudou 100% da alimentação dele. E mudar 100% da alimentação de qualquer pessoa vai afetar o intestino de alguma forma. E se o leite é mais fedido, como extensamente hidrolisado ou de aminoácido, as fezes vão ficar mais fedidas, o hálito vai ficar mais fedido, o suor fica mais fedido. Isso não é reação também. Então, tomar cuidado com o que a gente vai considerar reação ou não. Tá ok? Gente, 2 horas, deu 2 horas, passou rápido demais o tempo. Eu sei, passou muito rápido, não deu para responder todas as perguntas, tem um monte de pergunta aqui na caixinha. Agora que eu descobri a caixinha, vai ser só caixinha o tempo todo. Consulta online, lembra de entrar lá no site da clínica, MV Clínica Pediátrica. Manda direct para mim se eu não conseguir responder a tua pergunta. Lembra que a gente não consegue satisfazer todas as dúvidas, são respostas pontuais, objetivas, né? Infelizmente não dá para fazer consulta pelo Instagram e nem posso fazer isso. De qualquer forma, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana para vocês. Coloca também no direct ideias de lives, né? Porque às vezes, como ontem à noite eu tava, o que eu vou falar amanhã, hein? O que será que eu vou falar? E aí eu tenho a ideia, vou lá, olho o que vocês pediram e aí eu vou e a gente faz a live. Viu, gente? Obrigado demais por vocês estarem aqui e... Nossa, muita pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Muita pergunta. Agora eu vou correr aqui, agora descobrir a caixinha, os comentários. Todo mundo. Gente, obrigado, viu? Obrigado demais. Um beijo, tudo de bom pra vocês. Até sexta-feira que vem, a gente vai falar de alguma outra coisa. Eu fiz vários vídeos já, tá no IGTV, é só colocar lá, vai, compartilha, aquela coisa toda. E aí a gente vai conversando, tá bom? Qualquer coisa, manda um direct pra mim que eu sempre respondo. Eu tô lá, eu respondo vocês pessoalmente, tá bom? Um abraço grande, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo colocar essa aqui no IGTV também.